Seja muito bem-vindo ao Primeira de Muitas, abrindo caminhos para outras mulheres. Esse é o primeiro episódio do podcast da Women in Sales. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como mulheres podem subir e abrir caminhos para outras, levar outras mulheres para que todas tenham mais oportunidades de assumir posições estratégicas. E agora a gente vai falar com a nossa convidada muito especial, a Margarete, que está aqui com a gente hoje, especialista no tema de equidade de gênero. Margarete, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Angelita. Estou feliz demais com o convite. Não poderia recusar nunca. A gente já há algum tempo mantém conexões, né? E uma puxando a outra para várias situações e oportunidades. Fiquei bem feliz de ser a convidada inaugural, né? Para essa série de podcast, de videocasts. Então, eu sou psicóloga, sou educadora. Especialista em direitos humanos, eu tenho aí uma longa carreira de mais de 30 anos, desenvolvendo, iniciativas que possam levar a questão da justiça social, da equidade de gênero, diversidade, equidade e inclusão para o mundo corporativo. Tem uma consultoria que foi fundada por mim, que eu sou CEO, a Goldenberg, Diversidade, Equidade e Inclusão, e sou líder do Movimento Mulher 360, que é uma organização sem fins lucrativos, um movimento empresarial que hoje congrega mais de 120 empresas e que trabalhamos coletivamente para compreender os desafios que impedem as mulheres de avançar de forma equitativa na jornada profissional, mas mais do que isso, traçar soluções e ações, iniciativas que possam ser implementadas pelas organizações para acelerar essa jornada das mulheres nas corporações. Ou seja, temos um currículo de peso para falar sobre o tema. Se você é uma mulher que já se sentiu sozinha numa sala ou que sentiu que deveria estar naquela sala e não estava, esse episódio é para você. A gente vai falar desses momentos, dessas situações. E a minha primeira pergunta para a Margarete aqui, para a gente iniciar esse papo, é: Margarete, primeiro, como foi a tua entrada para a equidade de gênero? Foi um caminho mais natural, que foi se Uhum, construindo, ou uhum, foi uma decisão que você em algum momento falou: "Não, eu quero trabalhar com isso"? Porque uhum, hoje você é essa referência, mas como é que foi essa entrada? Porque, uhum. às vezes, no meu caso, né, pelo menos eu nunca não aconteceu Planejei. aque eu não planejei. Eu Uhum, fui sentindo a dificuldade, sentindo uhum, a dor, e eu uhum, falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa". Então, uhum, eu uhum, queria começar com essa pergunta. uhum. É interessante que no meu caso foi um mix, né. Primeiro uma decisão muito precoce, eu diria quase na juventude, antes até de escolher a faculdade que eu ia me formar. Eu sempre fui uma jovem muito crítica, e muito atenta às injustiças sociais. Então, apesar de ser uma mulher branca, hétero, cisgênero, de nível social privilegiado, é como se as minhas oportunidades, e luz, mostrassem com clareza a sombra. O que que significa isso? Os contrastes, né. Então eu sempre fui, desde muito jovem, atenta às inequidades, me chamava muito atenção. Por que que alguns têm oportunidade e outros não têm? Por que que alguns têm direitos garantidos e outros não têm? É lógico que isso de acordo com a minha faixa etária, mas sempre esse incômodo. Eu comecei como voluntária da FEBEM aos 15 anos, quer dizer, você vê que eu já tinha uma crença e uma ação muito impulsionada para a promoção da equidade, para a distribuição de oportunidades e direitos. Esse senso de justiça está no meu mapa astral, é muito interessante. A último mapa, ela falou para mim: "O senso de justiça, ele é o eixo do seu mapa astral", e realmente isso me moveu sempre a vida toda. Então, a escolha de trabalhar com direitos humanos, com justiça social, com redução das desigualdades sociais, veio muito cedo, né. Eu tenho aí uma carreira longa em responsabilidade social, investimento social privado. Eu iniciei minha carreira depois de um grande momento de atuar como psicóloga, em organização social, principalmente organizações com foco em prover educação de qualidade para população vulnerável, especialmente crianças e jovens, e continuo com essa crença de que é através da educação, que a educação é a ferramenta mais poderosa de transformação. E nesse caminho eu fui também percebendo,
com muita clareza que outras características, além do nível social e da vulnerabilidade das pessoas, dificultavam ou facilitavam o avanço na jornada da vida, né, incluindo o trabalho, mas também oportunidades e garantia de direitos de forma mais ampla. E eu fui percebendo que o fato de eu ser mulher e outros profissionais serem homens tinha uma diferença tremenda em termos de oportunidades, de avanço, de reconhecimento, de valorização, e o mesmo acontecia se uma pessoa era branca e outra pessoa era negra, se alguém era gay ou hétero. Então, assim, eu fui me aprofundando, me especializei, em diversidade, equidade e inclusão, em direitos humanos de forma mais ampla, e migrei das organizações não governamentais para a atuação direta com as corporações. Uma outra crença que eu tenho é na capacidade de transformação que as grandes empresas têm, como sua função social, mas também porque equidade, e diversidade e inclusão é bom para as pessoas, mas também muito bom para os negócios, né? É um diferencial competitivo para as organizações. Então, somada a essa crença, veio também a minha vivência. Então, um pouquinho do que você trouxe, né? Eu já estive muitas vezes em lugares de poder, em reuniões importantes, com interlocuções importantes no nível público, no nível, corporativo, e, na maior parte das vezes, no início da minha carreira, sozinha, né. Uhum. E eu fui observando que não era só uma conquista que eu precisava, dedicar energia para mim mesma, né, era uma conquista de espaço para todas, né, que estar lá, não bastava, eu precisaria garantir que eu era ouvida e valorizada, e muitas vezes não era, né. E assim eu fui percebendo e estudando profundamente as inequidades que nós mulheres, especialmente, temos no mercado de trabalho e na sociedade em geral, né. Uhum. Margarete, eu não sabia que você tinha sido voluntária na FEBEM, esse é um Uhum, fato novo. Mas é engraçado, porque a gente já teve muitas trocas, né? E eu sempre sinto que falta uhum, entrar um pouco mais na uhum, história mais uhum, pessoal para entender o uhum. que que motiva, né? Por trás, acho que de todo Sim. ser humano que trabalha com questões sociais, tem muita coisa, tem Uhum, todo um processo, né, que essa uhum, pessoa passou uhum, até chegar ali, porque eu, assim como você, para mim, a educação foi a luz que aconteceu na minha vida. Eu sou a prova viva disso. Assim, eu venho de uma família que não teve condições de nada e eu comecei a entender desde pequena que eu precisava estudar. Então, diferente de muitos jovens uhum, que vêm da periferia, né, que às vezes, infelizmente, pela diferença social, a falta de recursos, uhum, tá sempre pensando em comprar coisas. Ah, aquele uhum, tênis que eu sempre quis ter e eu nunca pude. uhum, Ah, aquele carro, assim, a minha visão sempre foi: eu quero aprender, eu quero entender como que as coisas funcionam. E essa visão de que o estudo era a coisa mais importante me guiou por uhum, toda essa trajetória, saindo do uhum, lugar que eu morava, vindo para São Paulo, estudando, frequentando lugares onde as pessoas discutiam ideias. E hoje a pessoa que eu sou é graças ao estudo e a todas as pessoas, assim como você, que eu vim me conectando. Então, muito legal. eh, Muito infelizmente, a gente tem visto um certo movimento na internet, né, uhum, de algumas pessoas falando que estudar uhum, não hoje em dia já não é mais necessário, que você tem uhum, tudo na internet, que na verdade não é sobre aprender coisas. uhum, O que você adquire estudando, convivendo com outras pessoas, trocando, estando num ambiente de estudo, é todo um ecossistema que te uhum, estimula a uhum, aprender e a adquirir habilidades sociais também, né. uhum. Então, acho É que fundamental. é fundamental mesmo. E, Margarete, eu queria trazer uma pergunta, assim, que, às vezes acontece, na verdade, quase sempre acontece, mas nem todo mundo percebe. Quando você tá numa sala, sentada numa mesa, e eu Uhum, queria se você pudesse trazer um exemplo que já tenha acontecido, que você sentiu que você queria falar e uhum, que você sentiu que a reunião pode ser qualquer exemplo, tá, foi conduzida muito mais focadas em similaridades do estereótipo uhum, masculino e que você foi ficando meio que de uhum, fora e que uhum, você teve certeza que é porque você era mulher uhum, e que talvez assim, é uma coisa que eu senti por muito tempo, hoje menos, porque com o tempo a gente vai frequentando lugares onde a sim. gente também sente que a gente é mais ouvida, né. Uhum, Mas, chegar nessa construção de quebrar barreiras e sentir que a sua voz é ouvida também, que você vai ter espaço para falar,
não é uma coisa fácil e, Uhum, infelizmente, não é uma realidade para muitas mulheres uhum, que não conseguem furar essa bolha, entrar nessa camada de poder ser ouvida, de poder ser uhum, estratégica. uhum. Traz uma experiência que você já passou. Eu já tive muitas experiências no passado, porque eu demorei muito, para estar tão empoderada e ciente e com autoconhecimento, né, do meu expertise, pra poder falar: "Olha gente, vocês estão me atropelando, eu estou tentando falar e ninguém está me ouvindo". Isso eu já falo hoje em dia, mas eu tenho 63 anos. Então eu demorei muitos anos para poder ter essa confiança, porque num primeiro momento, quando a gente está iniciando a entrada no mundo corporativo, como na maioria das vezes ele é liderado por homens e muito masculino e masculinizado, a tendência é que a gente, dedique energia e tempo para abrir espaços, né. E muitas vezes quando a gente chega lá, né, num cargo de direção ou num espaço estratégico, você começa a perceber que não basta estar lá, né. A sua presença, tem muito significado, mas não basta, né, que muitas vezes as nossas ideias não são ouvidas ou muitas vezes, a própria, colocação nossa é tomada por outros, né, tem autoria de outras pessoas. Então, o que eu sugiro é a gente cada vez mais ter conhecimento da nossa potência, né, e enfrentar essas situações. Se a gente não tiver aliados, né, que possam nos apoiar nisso, conquistar essas alianças femininas ou masculinas no espaço para a gente poder fazer esse trânsito, né. Eu mesmo tenho sido uma aliada, eu tive aliadas mulheres, aliados homens também na minha jornada profissional, e tenho como missão, desdobrar essa força que eu tive de apoio ao longo da minha jornada para todas as mulheres que me procurarem. Então, se você conversar assim como nós, você conversar com qualquer profissional que trabalha no tema, que já me procurou, essa é uma recorrência minha, porque eu entendo que a gente sempre precisa umas das outras e onde a gente está é possível, né, você abrir portas, e se conectar com mais mulheres e tirar algumas barreiras do caminho, e empoderar essas mulheres para que elas possam seguir. Então a minha sugestão é ter segurança para se posicionar, e não permitir ser atropelada ou suas ideias terem autorias roubadas, né. Quando a gente tem autoconsciência do nosso expertise, do que a gente pode colaborar, essa força maior interna, ela acaba se fortalecendo. Então, é um treino, eu acho que a gente precisa passar por muitas, situações para ir poder, se fortalecendo nesse caminho, mas nunca se deixar abater, né, esse é um caminho às vezes parece que a gente está sozinha, mas a gente não está. Tem uma rede de mulheres e de homens também que têm trabalhado com o tema da equidade, ou líderes que são aliados do tema, e essa realidade ela está muito diferente hoje de 30, 40 anos atrás, quando praticamente nem se falava desse tema, né, Angelita. A gente não tinha nem ideia dos conceitos, assim, quando eu lembro, eu comecei a trabalhar aos 18 com carteira registrada, quando eu lembro situações com 25, 26 anos que eu passei por assédio, que eu não sabia nem o nome assédio, a gente não falava sobre isso, né, e eu lembro que quando eu passava por essas situações eu ia para casa pensando: "Eu fiz alguma coisa errada, será que minha blusa estava decotada? Será que o cara achou que eu estava dando bola para ele?", porque eu achava que era um problema meu e que eu precisava melhorar alguma coisa, porque inclusive a gente nem conversava sobre isso com outras mulheres. Uhum. E não sabia o nome disso. Então, a tendência nossa feminina é achar que nós fizemos algo de errado, até hoje se reforça muito isso. Então tudo evoluiu. Hoje a sociedade está muito mais empoderada, consciente dos seus direitos, as mulheres compreendem, nomeiam, né, e conseguem identificar situações de discriminação, de microagressões. Então cada vez mais a gente tem o coletivo, essa força mesmo que a gente fala de uma puxar a outra, e de garantir esses espaços de equidade de oportunidades para todas nós, Uhum. né. Margarete, a gente tem um roteirinho aqui, mas eu vou ir dando umas Tá. furadas, porque eu venho tendo algumas ideias conforme você vai falando. Tem 2 coisas, uma delas que a gente já chegou a falar num outro Hum. momento, que você comentou muito sobre as microagressões. Uhum. E eu concordo quando você fala que
aconteceu a mesma coisa comigo, né. Quando a gente não sabe dos conceitos, não fala do assunto, não estuda o assunto, a gente nem reconhece. Não. É comum, assim. Então, eh, eu também lá até os meus acho que os meus 25, 28 anos, assim, eu não tinha a menor ideia do significado. Até eu começar a Women in Sales lá na Hum. pandemia, mais ou menos, eu já entendia um pouco, Uhum, mas eu não tinha essa visão muito clara. uhum. Eu entrei depois numa experiência numa empresa que eu senti isso muito forte, a questão da Viveu. cultura, Uhum, mais voltada para a diversidade, equidade de uhum, gênero. Eles tinham uma política muito clara sobre isso. uhum. Foi a primeira interação que eu tive que eu falei: "Nossa, que legal, eu nem imaginava que isso existia", porque esse problema, né, ele vem da nossa casa às vezes, Uhum, passa pelos nossos amigos, uhum, o meio que a gente uhum. circula, inclusive o nosso meio também ele passa a se transformar depois que a Sim. gente vai tomando uma certa posição. E aí eu fui aprendendo muito mais, você vai entendendo muito mais, entendendo esses conceitos. E quando você me falou num outro evento que a gente fez sobre as microagressões, Uhum, eu achei uma explicação muito fácil de explicar, uhum, uma forma muito fácil de explicar como ela acontece. uhum. Porque ela não é do dia para a noite, né? Eu queria que É, você trouxesse de novo esse conceito, uhum. Margarete. A gente fala microagressões e a leitura inicial, a percepção é que é muito pequenininha, né, e são Uhum, pequenininhas, mas elas são muito recorrentes, né, e é isso que vai tornando a opressão quase que insuportável, né. Então, imagina que você está numa reunião, tenta completar um raciocínio e é cortada por outra pessoa na reunião, aí na outra reunião a mesma coisa, em seguida, algum tempo depois isso acontece, ou imagina uma mulher negra, né, com um cabelo, bonito, encaracolado, e toda vez que ela vai trabalhar, alguém na empresa passa e mexe no cabelo dela e fala: "Ai, que lindo", né. E aí eu te pergunto, nós 2, né, loiras de cabelo comprido, você lembra de algum momento que as pessoas dentro de um ambiente de trabalho passam a mão na sua cabeça para mexer no seu cabelo, assim? não. Não é uma atitude comum, né. Aí as pessoas falam: "Puxa, Margareth, mas só porque eu te cortei uma vez, você se posicionou dessa forma?" Ou falam para essa executiva negra: "Nossa, fui fazer um elogio, porque eu achei bonita, não precisa ficar brava." Porque elas são sempre no plural, microagressões, então a gente não pode analisar como apenas aquela atitude, né. É como se fosse, uma picada de agulha, né. Então imagina que cada ação dessa opressão dessa é uma picadinha no seu punho, né. Uhum. Uma picadinha só dói menos que uma injeção, você faz, né, nem dá para chorar, derrubar uma lágrima. Mas imagina que todo dia ou toda semana, durante uma vida, de trabalho, ou essa executiva negra desde sempre, as pessoas fazem a mesma coisa. Então essa picadinha, ela vai se transformando numa grande ferida, até que chega num ponto que você não consegue, quando você vê a agulha se aproximando, você já grita, porque está infeccionado, inflamado. As microagressões, elas se sobrepõem ao longo da vida, e por isso que elas vão ficando, com um efeito tão devastador como a gente sente, né. Então, se fosse uma vez interrompida, pode ser que ia passar. 2 vezes, 3 vezes, e aí isso começa, você estuda, vai lá na reunião, se prepara para apresentar um projeto, não consegue terminar o que você está falando. Ou é atropelada na sua fala, ou a sua ideia é incorporada, né, ou um homem, como é muito comum até hoje, eu sou uma senhora considerada expert no assunto, até hoje alguns homens me param no meio da fala: "O que a Margareth está querendo dizer? Deixa eu explicar." E aí, hoje em dia eu já falo: "Não, não, você não precisa explicar o que eu estou querendo dizer." Inclusive porque sou eu a especialista no tema e eu que sou a mulher. Então você vai ouvir a minha explicação, mas eu demorei anos para conseguir me posicionar dessa Uhum. forma, né. Quantas vezes que ainda mais quando lida com números, ou com tecnologia, ou com temas que as pessoas em geral, devido a todo ao patriarcado e à cultura machista, acham que mulheres não dominam, né. Uhum. Então essas microagressões, elas se sobrepõem e levam a pedidos de demissão, a saídas do mercado, crises de saúde mental, né, ansiedade,
Síndrome da impostora, a gente começa a não acreditar na gente, não é possível, eu não devo ter nada inteligente para falar, porque se cada vez que eu falo numa reunião eu sou interrompida, então eu não tenho valor, né. Então o efeito disso em mulheres, especialmente se a gente for sobrepor outros marcadores, mulheres negras, mulheres lésbicas ou com deficiência, essas microagressões são muito mais frequentes, e acabam motivando ou a saída e a desistência do mercado de trabalho, ou mesmo desmotivando a participação em lugares estratégicos, porque, em geral, são nesses lugares onde a gente passa por essas situações. Então é muito importante, é o que você falou no início, a gente ter consciência e saber, ter conhecimento, informação, para poder nomear, para poder ficar mais fácil identificar quando isso ocorre. Sejam homens, sejam mulheres, porque tem um papel também, vamos dizer que eu não esteja vivendo isso, mas você esteja vivendo numa sala de reunião junto comigo, é fundamental que quem esteja acompanhando essa situação se coloque. Olha, João, dá para você aguardar um pouquinho? Eu estava interessada aqui, a Angelita estava falando, não deu para ela concluir. A gente tem que se posicionar para que as pessoas fiquem conscientes, que a maior parte das vezes não é consciente, não é intencional, né? Não é que tem um homem ou alguém falando, eu vou interromper a Margarete, né? Margarete, e se quem tem essa postura é o CEO da empresa, que é aquela pessoa que você Uhum. precisa estar no mesmo Respeitar, nível ter. que ele para Uhum, poder chegar e ter uma conversa e uhum, dar um feedback, por exemplo: uhum, "Olha, você percebe que na reunião você uhum, está sempre tendo uhum, essa postura e tal". Que uhum. dica que você daria? A gente tem que avaliar muito as relações de poder, né, numa corporação, porque um passo mal dado pode ser o último, às vezes, dependendo Uhum. de uma empresa ser muito hierárquica, né, com muita, eh, com falta de ambiente de colaboração e tal. Uhum. Então, o ideal, é que a gente procure apoio para essa conversa direto com o CEO, dependendo do nosso cargo, né, ou a da proximidade que a gente tenha com a principal liderança, né. Então, uma fala com um assessor ou com uma pessoa mais próxima, ou mesmo com o RH, né. Agora, se você tiver proximidade, tem muitos CEOs que dão essa abertura, um comentário que não precisa ser isso que eu falo, esse é o desafio. Nós não precisamos ser, ditatorial ou Militantes, às mal-humorada, vezes. militante. Dá para a gente fazer as coisas de forma leve e Uhum. bem-humorada, né. Uma coisa do tipo: "Puxa vida, de novo você vai me cortar? Não consegui falar nenhuma vez aqui na reunião", né. Não precisa ser um grito, né. Pode ser uma fala leve que leve um grito, né, O grande problema lembra da encontrar microagressão? É que às vezes você já tá hum, tão irritada isso, com aquela situação acontecendo o tempo todo, que aí você já vai para é. uma E agressividade. aí um outro conselho, se a gente sentir que nós estamos tão oprimida e angustiada que se nós falarmos vai derrubar uma lágrima, né, Uhum. ou a voz vai sair num tom mais alto, irritada, não falem. Porque senão nós vamos estar criando um outro problema, reforçando alguns estereótipos de mulheres executivas, que são muito frágeis, muito femininas, qualquer coisa choram, não aguentam o tranco, ou que são raivosas, né, estão de TPM, brigaram com o namorado e tal, que são 2 estereótipos muito frequentes. Então, se a gente estiver numa situação onde isso, pegou fortemente na emoção e desequilibrou, o ideal é que a gente não fale naquele momento, mas no momento seguinte, né. Uhum. No dia seguinte, depois que você, estiver mais, tranquila, com o seu speech já estruturado, aí sim fazer um comentário. Então essa também é uma dica, né, porque senão a gente vai reforçando outros estereótipos, que depois são difíceis de desgrudar da nossa imagem nas corporações, né. A gente ainda sai como o problema, O né. problema, E Margarete, exatamente. acho que teve uma outra fala no comecinho que a gente falou em relação a trazer mais os homens também para Uhum, esse movimento, né. uhum, uhum, A gente tem tido bastante uhum. essas trocas no sentido de que a conversa parece que está sempre entre as mulheres e Uhum, uhum, os homens estão cada vez mais interessados em aprender. uhum, Falando desse tipo de comportamento uhum, em uhum, ambientes corporativos, principalmente, que são ambientes mais fáceis de controlar. é, Que dicas que você daria, exemplos hum, como esse, por exemplo, né, de cortar uma mulher, não deixar ela falar, como é que uhum, homens que querem aprender mais, uhum, ou entender, porque, por exemplo,
acontece essa situação que você citou agora. A mulher já tá tão irritada, porque aquilo é tão repetitivo, que ela, quando vai falar, ela vai ser agressiva e ela vai chorar na maioria das vezes. E eles vão fazer a leitura de que ela realmente, mulher é frágil. Como é que você daria uma explicação lógica para que esse homem entenda o porquê que Uhum, chegou naquela situação uhum, e como é que a gente muda para que não precise chegar nesse uhum. cenário? Bom, a participação, o engajamento dos homens na promoção da equidade de gênero nas empresas, pra você ter uma ideia, tem um estudo da Boston Consulting que demonstra empresas que têm homens executivos participando das jornadas, das políticas, das práticas para a promoção da equidade, têm até 96% mais chance, de ser efetivo em termos de resultados. E aquelas empresas que não têm, a redução de oportunidades é muito maior. Então, assim, faz total diferença homens estarem engajados. Então tem toda uma mudança de cultura que a gente tem feito, porque a conversa, ela tem sido percebida, essa conversa de diversidade, equidade e inclusão, ela tem sido muito percebida como um jogo onde alguns ganham e outros perdem, né. Isso vale, nós estamos falando de gênero, mas isso vale para a equidade racial, para a questão LGBTQIA+, para a questão das pessoas com deficiência. A percepção geral é de que, se mulheres ganharem direitos e oportunidades, ou seja, se a gente conquistar a equidade, homens perdem. Que se negros e negras ganharem oportunidades que não tiveram, né, inclusive nós estamos numa uma dívida imensa em relação à população negra no Brasil, e dermos mais espaço e intencionalidade para que negros e negras possam entrar no mercado e se desenvolver, brancos perdem, e assim por diante. Esse é o racional. Diversidade, equidade e inclusão, a maior parte das vezes, ela é vista como um jogo onde alguns ganham, as vítimas, e outros perdem, os culpados. Por que que as pessoas construíram essa percepção? Muito erro de abordagem, não é culpa só delas, né. A abordagem do tema, e eu venho, quem me conhece sabe, eu venho fazendo um trabalho intenso nas mídias sociais, na imprensa, eu tenho coluna em grandes revistas, no movimento Falando com Empresas, tentando levar uma abordagem que ela é muito mais estruturante e modificadora, que é a abordagem do ganha-ganha. A conversa não é sobre mulheres, negros, pessoas com deficiência e gays. A conversa de inclusão e pertencimento é sobre todos nós. Então, quando a gente fala de equidade de gênero, por isso que a gente fala gênero e não equidade para as mulheres. Nós estamos falando de homens e mulheres. Pouco se fala sobre os benefícios e resultados positivos da equidade de gênero para homens. A gente fala para as mulheres, nós vamos conquistar espaço, equidade de direitos, nós vamos conquistar equilíbrio com a vida familiar e profissional, vamos buscar o aumento da responsabilidade, né, do equilíbrio da responsabilidade na economia do cuidado, porque nós mulheres estamos sobrecarregadas. A gente fala dos resultados para a empresa, né, a gente sabe que empresas mais diversas e com equidade de gênero e com ambientes mais justos e inclusivos têm melhores resultados em inovação, reputação, em produtividade, lucratividade, atração e retenção de talentos, marca empregadora mais fortalecida. A minha pergunta é: quantas vezes a gente falou que a equidade de gênero é boa para os homens? Quase nunca se fala sobre isso. Tanto que quando eu falo sobre isso com as empresas, com os líderes, todo mundo para ouvir. Opa! Quer dizer que nós também vamos ser, beneficiados pela equidade de gênero, porque eu achei que eu ia sair perdendo. Eu até ajudava as mulheres, porque eu acho que esse problema de vocês, né, essa é a frase mais frequente, é um problema das mulheres. Não é um problema das mulheres, gente. Quando a gente fala de equidade de direitos, quando a gente fala de direitos e oportunidades, não significa tirar direitos de alguns para dar para outros, apesar de muitas vezes ser compreendido assim. A equidade numa organização ou na sociedade, ela traz equilíbrio também para os homens, que pouco se fala também, mas eles também são vítimas da cultura patriarcal. Eles também são vítimas do machismo, do Uhum. patriarcado, né, porque assim como a gente ensinou lá atrás as meninas, né, a cuidar e estimulamos cuidar da bonequinha, da comidinha, mamadeira, sentar direitinho com a perninha cruzada, e para os meninos nós ensinamos o quê? A gente deu os computadores, as Carrinho. armaduras, os carrinhos, as espadas, né, os escudos, os contos de fada da minha época. Hoje, graças a Deus, está mudando muito, Netflix e Pixar são inclusive, Disney,
Disney também estão trabalhando fortemente para avançar também nessa questão da diversidade e pluralidade. Hoje a gente tem muitas meninas protagonistas, heroínas e tudo mais. Mas na minha época as mulheres eram as princesas no conto de fadas. Eu aprendi desde sempre que a gente não era protagonista. No máximo cantava com os passarinhos ou comia maçã lá, né, na história da gata borralheira. E os homens eram os príncipes, né, que nos protegiam, fortes, corajosos, né, que iam lá Dá conta de dar conta tudo. de tudo e nos proteger dos inimigos e dos vilões. Esse é o estereótipo construído dos papéis sociais das mulheres e dos homens. Esses homens também, esses garotos, foram ensinados a não ser vulneráveis, a não ajudar na cozinha a mamãe, porque isso é coisa de mulher. Não fica brincando de bonequinha com a sua irmã, isso é coisa de gay. Te bateram na escola, amanhã vai lá e devolve. Eu ouvi isso em casa. Eu tinha um irmão e era isso que meu pai falava para ele. Não chora, isso é coisa de menininha. O Uhum. que a gente ensinou? Os homens serem fortes, violentos, agressivos, assertivos, a nunca se mostrarem vulneráveis e nem se cuidar, né? Porque ir num dermatologista porque está com problema na pele é Coisa coisa de de mulher. gay, é coisa de mulher. Porque cuidar da saúde mental, ou fazer terapia é porque você é muito sensível, não está aguentando o tranco. Você tem que sustentar a casa, ser assertivo, não mostrar vulnerabilidade. Esse papel social imposto para os homens traz muito sofrimento. Homens são o maior índice de suicídio no Brasil, né? Não procura, não, menor índice de busca de terapias em geral para a saúde mental. Não busca terapia. Não conversam sobre esses assuntos com homens. Nós, mulheres, a gente senta, a gente fala de amenidades com as nossas amigas, mas a gente fala das nossas angústias, dos desafios para criar filhos, dos desafios do emprego, das angústias do casal. Isso não são conversas de homens. Então, eles não conversam com os amigos, com o terapeuta, com o médico, com a sua parceira, com ninguém, e ainda tem que se mostrar fortes e ativos. Tudo isso leva eles a uma posição muito também de opressão. A equidade de gênero vai trazer benefícios para eles. Eles vão ser melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores líderes, mais humanos, mais empáticos, melhores Melhores pais, formando melhores gerações melhores parceiros. e melhores empresas. Ou seja, essa é uma conversa que a gente precisa ter mais. Eu não culpo os homens, muitas vezes. Eu também não tiro, vamos dizer, o olhar sobre o quanto eles têm um papel também desafiador, que desafiou nós mulheres, né? E Uhum. repetiram e reproduziram essa cultura machista por muito tempo. Veja aí os índices de violência, principalmente por parceiros e pessoas e parentes morando em casa. Ou seja, tem sim o homem vilão, mas em geral, em grandes empresas, né? Aquelas globais, que têm um código de conduta, que têm um trabalho com diversidade, equidade e inclusão, muitas vezes não é intencional essa percepção de que eles estão afastados dessa conversa. Então, nós precisamos falar mais de inclusão e pertencimento para todos, e o engajamento dos homens nessa conversa da equidade, ele é fundamental para que a gente possa avançar, né? Tem uma fala também, eu adorei esse tema agora, Margarete, porque é isso, assim, que eu sinto, e acho que a mulher evoluindo tanto nessa pauta, entendendo tanto, a convivência fica ainda pior, porque a mulher tá evoluindo nesse entendimento e o homem não. Então, Uhum, a gente não tá conseguindo fazer com que os dois exatamente. evoluam e Uhum, a gente vai criando ainda mais problemas, né? muito. Eh, Tem uma fala que é o se não lembro exatamente como é, mas basicamente ela quer dizer que a pessoa que não está sendo prejudicada não sente necessidade de mudar. Uhum, uhum. Então, como é que a gente lida com É, isso? Como é que a gente faz essa abordagem, é. Margarete? Porque eu entendo que sim, os 2 estão perdendo, é Uhum, ruim para todo mundo, só quem está uhum. sofrendo mais hoje, que é a mulher, que busca muito mais, O mudar. impulso da mudança, né? Exato. Tem uma frase que é assim: se o homem faz parte do problema, ele também faz parte da solução, né? Uhum, E é um pouco sobre isso. A própria forma como a gente tem engajado, a maior parte das vezes, os homens nessa conversa, é nessa posição de culpado, né? A gente uhum. senta ele na cadeira, se usa muito no mercado a expressão "vamos letrar os homens sobre equidade de gênero". Eu tenho horror da palavra letramento, né, porque parece que a pessoa é analfabeta e você precisa sentar ela lá e ficar falando: "Não pode isso, pode do's e don'ts", né. Pode Já isso, não usei. pode
E assim, não é sobre isso, a gente precisa escutá-los também, né. Uhum, Então, o princípio é mudar essa abordagem, não é uma conversa de mulheres, é uma conversa de negócios. uhum. Os nossos negócios, eles vão ser mais inovadores, vão ter melhores resultados, vão ser mais criativos, se a gente tiver um mix de pensamentos e de diversidade cognitiva. A questão não é só na foto ter mulher e homem, tem brancos e negros, ter pessoas com deficiência e sem. Não é sobre isso diversidade, é sobre diversidade de ideias, de pensamentos. E muitas dessas, propostas de equidade e diversidade levam a resoluções de problemas do próprio negócio, né. Então eu tenho feito um esforço para conectar D&I e equidade, com os resultados de negócio. O que que nós podemos levar de resultados, de melhores resultados para os desafios do negócio. Essa é uma conversa que atrai os homens e que eles sentam para conversar, né. Quem é o seu cliente? Empresa X? Ah, é uma boa parcela da população brasileira, todos os níveis. Mulheres compram? Como que a gente pode vender serviços ou produtos para uma parcela da população que ela nem está representada dentro da nossa organização, para poder nos ajudar a compreender as necessidades e expectativas desses clientes, né? Uhum. E a gente tem muitos cases de mercado, não daria para te contar, de negócios, de produtos e serviços que foram desenhados e lançados no mercado sem o olhar feminino, que hoje as mulheres decidem mais de 80% da decisão de compra de vários segmentos são nossas, até carro, tá? Todo mundo fala: "Nossa, carro, são homens". Não, porque a gente decide o nosso carro, O o do do namorado. parceiro, o do filho, o da mãe, o do pai, o do so e aí vai, né. Então, como que a gente consegue ter bons resultados de negócio e vendas, se a gente não escuta o nosso cliente? Essa é a lógica, né. E Uhum, mais da metade da população é feminina, com poder de compra, né. uhum. Mais de 70% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, mais de 60% mãe solo. Então, assim, nós estamos empoderadas na sociedade. Se não escutam, os negócios não vão bem. Então, mudar a abordagem da conversa. Não é para ajudar as mulheres a avançar, é para tornar a sociedade melhor, a sua vida melhor, em todos os níveis, e trazer melhores resultados para a empresa. Se a gente for por essa abordagem, eu garanto que eles vão começar a se engajar e se envolver mais. Porque, em geral, quando a gente vai falar sobre equidade de gênero nas empresas, dá até vontade de chorar, porque você Sim. olha o público, só tem mulheres, Uhum. né. E aí a gente fica falando para nós mesmas, e é o que você falou, cada vez mais qualificando o repertório, sendo que eles mal, se engajam nessas conversas. Uhum. Então, essa mudança ela é importante, nós temos bons aliados masculinos nas grandes empresas, muitos CEOs envolvidos com o tema, e a gente tem que aproveitar inclusive estes para nos ajudar a Uhum. engajar outros homens nessa conversa, senão a gente não vai conseguir chegar nos resultados que a gente busca, né. Sim, acho que para finalizar aqui, Margarete, tá muito boa, tá tão boa a discussão que passou muito rápido. Eu queria trazer, para fechar mesmo, uma pauta que ela não tá nem no C-level, mas ela tá na operação, no dia a dia, na cultura que realmente acontece na empresa e que na maioria Uhum, das vezes o C-level não sabe. Que é a rotininha do dia a dia uhum, ali, as fofoquinhas, as panelinhas que uhum, acontecem, aquela uhum, toxicidade, aquela mulher que tá sempre jogando contra a outra, e que a gente sabe o uhum, porquê que isso uhum, acontece. E toda empresa que eu já passei na minha vida antes de empreender, eu sempre, as últimas pelo menos, tentava criar comitês para falar de equidade e botar as mulheres juntas, vamos, como é que a gente cresce, como é que a gente atinge cargos de liderança. Uma empresa que eu passei, eles abriram um programa de sociedade e a maioria dos escolhidos foram homens, e eu fui entender por que que tinha acontecido, e eles falaram: "Elas não se inscrevem, elas não uhum, aplicam para o uhum, programa". E aí eu comecei a trabalhar isso no comitê, vamos lá, vamos entender. Só que aí tem aquela questão, né, que muitas ficam sempre naquele lugar de uhum. vítima, e eu tenho tentado trabalhar muito na Women in Sales, não vamos olhar para o vitimismo. Vamos olhar para quem está lá na frente, vamos nos empoderar, vamos acreditar que a gente consegue. O problema existe e ele não vai mudar do Não. dia para a noite. Uhum, Não vai ser rápido. Então não dá para a gente ficar sentada esperando ou tentando derrubar aquela mulher que subiu. sim. Ah, falando mal daquela mulher que tá lá em cima porque ela é dura, porque ela é agressiva. Vamos tentar entender o que ela passou para chegar lá Uhum, e como é que a gente, de repente, pode suportar essa mulher que tá lá para que ela possa também levar uhum, outras, abrir caminho para outras, né, que
inclusive é a pauta dessa nossa conversa aqui hoje. Eu queria ouvir umas dicas suas, Margarete, para essa galera que tá, às vezes, sem entender que existe perspectiva de melhorar. Como é que elas mudam essas ações, às vezes, do dia a dia, entre elas, de não falar mal da amiga, não tentar derrubar a colega de trabalho, não falar mal da mulher que está numa posição alta. Que dica que você daria? A rivalidade feminina também é um resultado da nossa cultura patriarcal. Nós somos ensinadas, né? Eu tinha uma A irmã já competir, né? falecida a competir, né? Minha mãe instalava essa situação em casa. Eu tinha 1 ano de diferença da minha irmã. Eu fui ficar amiga dela muito tarde, porque essa concorrência, olha como ela já está magra, olha como que a outra foi bem, era sempre comparativo, né? Ela é melhor nisso, você não consegue aquilo, entendeu? Essa rivalidade, ela é estimulada pela cultura patriarcal, né? Então, primeiro, entender e ter consciência disso é fundamental. Inclusive porque a rivalidade feminina, ela vem muito a calhar para acelerar a carreira masculina. Porque os homens raramente têm essa rivalidade entre eles, muito pelo contrário, né? Eles se dão um tapinha no Super. ombro e um vai ajudando o outro. Então, mulheres executivas, olha só o que nós estamos perdendo. Nós estamos aqui brigando num ringue que está isolado, muito longe da jornada de liderança, enquanto a gente deixa o caminho livre para a turma masculina dar as mãos, né, e um ajudando o outro a subir essa escada. Então, nós mesmos estamos caindo na nossa própria armadilha, né? Então, sororidade, que é esse olhar empático para a outra, tentar levar experiências que a gente teve, compartilhar caminhos, ajudar no autoconhecimento, isso vale para tudo, né? Mães, né? Se eu já fui mãe, apoiar outras mães que estão tendo desafios de equilibrar trabalho e todo a economia do cuidado, a questão de desafios na empresa, a compreensão do que você citou aí, por que muitas vezes a executiva que chegou lá em cima tem uma forma masculina e masculinizada e às vezes muito machista, porque ela não teve a oportunidade há 10, 20 anos atrás de ter essas conversas com comitês, com mulheres. Foi o único jeito que ela achou Foi o para único subir. jeito. E se você for perguntar mais profundamente, eu sempre tenho essa curiosidade de pergunta, elas muitas vezes não são casadas, muitas vezes não têm filhos, né? Mulheres que chegaram à liderança, sei lá, aos 50, 60 anos. Elas tiveram que abrir mão de muita coisa porque não existia outro caminho. Esse foi o caminho que elas descobriram sozinhas para poder sobreviver nas empresas. Então, a nós só resta uma única forma de superar essas barreiras, de mãos dadas, trocando conhecimento, se apoiando, né? E levando, quando a gente chega lá, na verdade, não é só a Margarete que chegou lá, na verdade, eu estou abrindo espaço para todas as outras que vão vir em frente. Essa lógica do coletivo e da transformação conjunta, ela é fundamental. Então, essa é a dica que eu dou para todas: sororidade, a compreensão dos desafios coletivamente, e o desenho de um plano coletivo para a gente juntas superar isso. Essa é a única forma. Sozinhas, a gente não tem força para superar essas barreiras, né? E a gente não transforma, né, Margarete? Não, Acho que o poder da transformação depende do de uma coletivo. força mútua aí, sim, do coletivo. Margarete, muito obrigada pelo papo de hoje. Foi muito bom. Eu espero que quem assistir aqui o nosso podcast consiga aprender um pouco, levar um pouco das lições que você trouxe aqui. Muito obrigada por tudo, pela sua disponibilidade. Pessoal, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.